Soldados, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Vamos falar sobre cronograma para secar essa barriga. Sejam todos bem-vindos aqui a essa live. Vamos falar aqui sobre relógio biológico, cronobiologia para secar a barriga. Então, se você está chegando aqui, comenta a cidade na qual você está falando para a gente estabelecer aqui uma conexão. Opa, galera chegando, Cleide, Sérgio, Eduardo, boa noite. Diego, Luiz, boa noite, galera. Seguinte, André, eu quero um cronograma para mim secar essa barriga, para que eu possa secar essa pochete, essa gordurinha que tanto me incomoda. O que eu tenho que fazer? Hoje eu vou te ensinar. Joyce, oi. Nilópolis, Picos, Rui Barbosa, São Paulo, grande abraço. Vamos lá. Bom saber que vocês estão aí. Cotia, legal. Vamos lá, gente. Se você tá chegando agora, o que eu vou ensinar você hoje nessa live? É só para você que quer secar a barriga, secar esses flancos, sem perder massa muscular, sem flacidez, definindo o abdômen, ou seja, destravar essa queima de gordura abdominal. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse aviãozinho aqui, ó, e vai enviar pelo menos para 3 pessoas que você sabe que precisa e quer perder essa barriga. Então pega aqui, ó, para os seus 3 melhores amigos aí e já envia essa live, beleza? A gente vai responder dúvidas, eu tô vendo a galera perguntando ali, 40 minutos de cardio é uma boa? Eu vou responder isso hoje, mas pega a sua dúvida e coloca aí pra gente responder no final da live, tá? Ou durante a live. Vamos lá. André, perder barriga, o que eu tenho que fazer? Na verdade, o que você não faz, né, pra perder barriga? A primeira coisa é que não tem como você perder barriga sem entender de uma coisa muito importante, que é cronobiologia, relógio biológico. Eu não sei que diabos é esse que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre cronobiologia, ninguém fala sobre você dentro do seu corpo hoje ter relógios que fazem todas as funções metabólicas. Exatamente, cada célula do seu corpo, isso é comprovado cientificamente, tem relógios, a gente chama isso de clock genesis, tá? E existem sim enzimas para isso, todo o nome científico, PR1, PR2, PR3, clock, enfim. A gente não vai entrar tanto a fundo aqui, mas eu quero te passar um protocolo, um cronograma para você secar essa barriga, tá? Muita gente me pergunta, André, sobre a resistência à insulina, pico de glicose, que você fala tanto, como eu controlo isso, né? Como eu controlo esse pico de glicose? Pois é, eu vou te ensinar isso tudo hoje e melhorar a resposta à insulina, tá? Gente, muita gente tem dificuldade grande de acabar com a gordura abdominal. E eu quero que você entenda que na região abdominal há mais células, para você não se sentir tão culpado, tá? Há mais células alfa. O que são células alfa? São células que sintetizam, que guardam, que estocam, que acumulam energia. Então é mais fácil você acumular gordura na região abdominal do que você perder. Isso é natural. Só que a gente tem que trabalhar com o nosso organismo, nosso metabolismo ao nosso favor. E existem estratégias para isso. E a estratégia que eu vou te passar aqui é o que ninguém te fala, tá? Então eu já quero que você pegue papel e caneta, anota, porque isso daqui você não vai ver na internet, tá? De maneira fácil. Então vamos lá. O que eu trouxe para você aqui é tudo embasado cientificamente, não é achismo, ok? E eu quero que você comece a entender que dentro do seu organismo, agora, está acontecendo diversas reações, concorda comigo? Por exemplo, a gente sabe que em cada momento do seu dia existem liberações de hormônios diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Para você acordar, é preciso que você tenha uma descarga de cortisol. Sabe que todo mundo fala mal do cortisol? Ah, o cortisol é o hormônio do estresse. Sim, é verdade. É o hormônio do fuga, é o hormônio de alerta, luta ou fuga. Mas se você não tiver cortisol, você não acorda. E também a gente tem outro hormônio sendo liberado agora, nesse exato momento, se você tem um metabolismo híbrido e funcional, que é o que eu vou te ensinar hoje. Um metabolismo que queima gordura abdominal. Agora, nesse exato momento, o nosso organismo está liberando mais melatonina. O que é isso? É o hormônio que induz ao sono. Isso é uma pessoa de maneira funcional, metabolicamente falando, híbrido, tá? Um metabolismo híbrido, funcionando em sinergia. Então, a gente sabe que em determinados momentos a gente tem determinados hormônios, mas também a gente tem que entender que tem um controlador para isso, né? E aonde fica esse controlador? Quem lidera isso tudo, coordena essa orquestra metabólica, essa sinfonia, porque é uma ciência o seu corpo. Você tem que entender, né? Conhecer a ti mesmo. O conhecimento liberta, para você não ficar escravo de suplemento, de remédio.
Ah, me passaram a perna, comprei um remédio, não funcionou, engordei tudo de novo. Pois é, porque você não conhece o corpo. Então presta atenção no que eu vou falar. No seu cérebro existe um lugar chamado hipotálamo. Tá? Fica no meio do seu cérebro, desse tamanhozinho assim. Ó. O que acontece? Quando você sente, por exemplo, fome, quem é que sinalizou? O hipotálamo. Quando você sente frio, quem é que sinalizou? O hipotálamo. Quando você sente sede, quem é que sinaliza? O hipotálamo. E dentro do hipotálamo existe uma partezinha do tamanho de um grão de arroz, que tem 20 mil neurônios, chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, você não precisa decorar esse nome, é um relógio central. É ele que detecta a luz do dia. Sabe quando você acorda e você abre a janela do seu quarto? Pois é, aquela luz ela vai penetrar nos seus olhos e vai para esse núcleo supraquiasmático que vai dizer para o seu corpo assim, olha, tá na hora de liberar cortisol, vamos acordar, vamos levantar e vamos ter disposição e energia. Mas é assim que acontece muitas vezes? Não. Muitas vezes você não tem disposição para levantar, você fica sonolento de manhã. Sabe aquela pessoa que fala, cara, eu era assim. Eu lembro que quando minha avó me acordava para ir para a escola, eu achava aquilo uma tortura, porque eu tinha um cortisol invertido. Eu acordava sonolento, demorava a rebobinar a fita, sabe? Aquela pessoa mais lenta. Pois é, isso não é saudável. Isso é uma fat flag. Quem aqui acorda de manhã sonolento? Comenta eu aqui. Isso quer dizer que a sua melatonina está em alta, porque o seu cortisol está invertido. Então, quando você acorda com baixa de energia, indisposição, nossa, não quero fazer nada, não quero sair da cama, quer dizer que o seu cortisol não está funcionando como deveria. E que a sua melatonina está alta. E aonde que eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar que se você não consegue regular o seu relógio central a nível de momento certo de liberar cortisol, momento certo de liberar melatonina, momento certo de queimar gordura, momento certo de sintetizar gordura, você não vai conseguir ter resultado. Você vai fazer dieta, vai comer bem, não ter resultado. Sabe aquela pessoa que treina e não tem resultado? Não consegue perder a barriga. E a barriga continua flácida, a pessoa não come besteira, come de maneira saudável. Fala, André, pô, como fruta demais. E mesmo assim essa barriga não sai. Pois é, essa pessoa ela não entendeu sobre a cronobiologia dela. Olha só, a galera comentando aqui, ó. O Diego falou eu, né? Ó, o Thales falou eu. O Eduardo falou eu, a galera acordando meio sonolenta. E acordar de maneira sonolenta quer dizer o quê? Que, cara, eu não estou colocando o meu organismo para funcionar em homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio do meio interno. É literalmente uma sinfonia. E é colocando essa sinfonia com o cronograma que eu vou te ensinar aqui, é que você vai conseguir queimar gordura de maneira eficiente. Você vai sair do modo acúmulo e vai para o modo queima de gordura abdominal. De gordura na região abdominal. Por quê? Um dos principais pilares que eu quero que você entenda é que caloria não é tudo. Comenta aqui pra mim. Caloria não é tudo. Você que tá nessa live, é muito importante você entender isso. Eu sei que tem gente que fala assim, nossa, queimei 300 calorias no treino hoje. Nossa, queimei 500 calorias no treino hoje. Nossa, o treino hoje foi horrível. Queimei só 250 calorias. Isso pouco importa. Caloria não é tudo. O seu corpo não é uma calculadora. E eu vou te ilustrar isso de maneira muito simples. Se eu pego 80 calorias de uma maçã e pego 80 calorias de um brigadeiro, qual que você acha que vai comunicar melhor com o seu organismo? Sendo 80 calorias. Obviamente a maçã, mas por quê? Porque tem mais fibra. Porque tem mais nutriente, tem menos açúcar. Então você já entendeu que comida não é só caloria, comida é informação. A Joyce falando, caloria não é tudo. A Kátia falando, caloria não é tudo. Muito bom. Comida não é só caloria, comida é informação. Então, eu preciso ir além. André, déficit calórico não é importante? Claro que é, você só queima gordura de maneira eficiente em déficit calórico. Mas não é tudo. Então você não pode ficar fissurado em caloria, porque senão você vai ignorar o que eu vou te ensinar aqui. Então, pega esse mito de que caloria... Meu Deus, eu fico decorando. Ah, isso daqui tem 500 calorias. Cara, na verdade, isso não é a coisa mais importante. Déficit calórico é importante, mas não é a coisa mais importante. O seu corpo não é 1 mais 1 é 2. Isso não é fisiologia. Fisiologia é um processo mais complexo e é o que eu vou te ensinar aqui de maneira simples para você aplicar e queimar essa gordura abdominal. Então esse é o primeiro mito que eu quero desconstruir, que caloria é a coisa mais... Meu Deus, não. Caloria é importante, o déficit calórico, mas não é tudo. E aí eu quero já começar a te passar as dicas para você começar a melhorar a resposta à insulina.
mas eu quero que também você entenda o que é a insulina, né? A insulina é um hormônio que é liberado pelo pâncreas, onde quando você tem um excesso de glicose, de açúcar no sangue, esse hormônio abre a porta da célula para a glicose entrar e ser oxidada. Por quê? Se esse açúcar não for oxidado, queimado na sua corrente, na sua musculatura ou no seu fígado, vai virar gordura. A gordura, gente, ela só tá ali porque ela viu que estava de maneira livre o espaço. Vou te dar um exemplo. Você só tem imagina que você tem 3 recipientes para acumular no seu corpo a glicose, que é o açúcar do que você comeu. Então vamos lá, você jantou agora, comeu um macarrão, né? Aquela glicose, aquele açúcar que está no seu sangue, tem que ir para 3 lugares. Imagina que a gente tem 3 garrafinhas, ó. Então a primeira garrafinha, o primeiro reabastecimento que essa glicose, esse açúcar pode ir é pro músculo. A segunda garrafinha que a gente pode encher no seu corpo de glicose é o fígado. E a terceira garrafa é a gordura. Então imagina só, a glicose chega no músculo, tá lotado, porque você só come alimentos que têm alto índice de açúcar. Chega no fígado, tá lotado, porque tem um estoque, né? Você não consegue armazenar tudo, tem um limite. Tá lotado no músculo, lotado no fígado, vai ter que ir para onde? Para gordura. E aí, o que acontece? A sua insulina começa a ser liberada e gera pico de insulina. Só que a insulina é anabólica. O que é isso, André? Ela estoca gordura, ela estoca energia. Então, se eu tenho mais insulina, eu tenho maior estoque, maior capacidade de estocar energia. O meu corpo entra no modo acúmulo de gordura. Por isso é importante eu achatar o açúcar no meu sangue para eu achatar a insulina. Porque senão a insulina alta sempre vai o quê? Dizer para o meu corpo que eu tenho que acumular gordura. Então eu achato a curva glicêmica e aí eu entro no modo queima de gordura. Tá? André, como eu faço isso? Tá preparado para saber como a gente faz para achatar essa curva, entrar no modo queima de gordura? O primeiro ponto aqui que eu anotei para vocês, com um estudo muito interessante, é comer mais cedo. Comenta aqui para mim. Comer mais cedo. Vou repetir para você degustar. Comer mais cedo. Tem um estudo muito interessante feito na Espanha, se eu não me engano, onde pegaram 3 grupos de pessoas e o primeiro grupo, tá, comia ali de maneira desequilibrada, ou seja, não tinha horário para comer. Comia quando dava na telha. Vou comer quando eu tô com fome, né? Quem vive assim, eu como quando eu tô com fome. O segundo grupo comia até 3 horas da tarde, o que para esse grupo na Europa é cedo, tá? Então um grupo comia até 3 horas da tarde, o que é considerado cedo, ok? E o outro grupo comia tarde, a maior porção energética do dia tarde, ou seja, após as 3 horas da tarde, né? Ali é a porção maior à noite. Então a gente tem 3 grupos aqui. No estudo a gente tinha um grupo que comia quando estava com fome, a gente tinha um grupo que comia cedo, a maior porção até 3 horas da tarde, e comia bem pouco à noite, e a gente tinha um grupo que comia mais à tarde para a noite, após 3 horas. E adivinha o que aconteceu, gente? Os 3 grupos estavam em superávit calórico. O que é isso? Comia mais e gastava menos, ok? Comia mais e gastava menos. Mas olha o que aconteceu. O grupo que comia quando estava com fome engordou 3 quilos. O grupo que comia após as 3 horas da tarde, a maior porção de calorias do dia, engordou 1,5 kg. Agora, olha que interessante. O grupo que comia antes do almoço, a maior parte até 3 horas da tarde, a maior porção energética, engordou nada. Se manteve estável a nível de peso. E por que isso aconteceu? A gente está falando de uma diferença de 22%, tá? E por que isso aconteceu? Porque as pessoas não entendem que o corpo, respeitando esse relógio biológico, consegue organizar melhor as enzimas, os hormônios, para receber, digerir e metabolizar os alimentos. Então o que as pessoas fazem? Eu como quando eu tenho fome. Comer quando tem fome é basicamente o seu corpo dizendo assim, olha, quando você comer eu vou entrar no modo acúmulo de gordura, porque você ficou horas sem me mandar comida. Então você não come quando você está com fome, você come mais cedo. Os estudos mostram, principalmente os estudos que estudam a Ayurveda, né, mostram muito que o fogo digestivo fica mais aceso ao meio-dia, que ali é um momento onde você tem mais o sistema enzimático mais propício para você comer mais. Então quando a gente pega o turno da tarde, de meio-dia às 3 horas da tarde, é um horário que o fogo digestivo está maior e você pode ingerir mais calorias.
É por isso que tem gente que fica muito irritado esse horário. Nossa, dá meio-dia eu fico muito irritado. Por quê? Porque tem um fogo digestivo alto e às vezes fica em jejum. Aí não comeu nada de manhã, o que acontece? Eu não tomo café da manhã porque eu sou assim. Aí quando chega no almoço come igual um boi. E aí o corpo já tá no modo acúmulo de gordura, aí estoca tudo. Aí a pessoa não entende, André, eu como salada, arroz, tudo bonitinho, mas você não come nos horários certos. E quando vai comer, come muito, porque você pula o café da manhã. Então, coma mais cedo. E aqui tá um princípio para vocês muito importante, que é você tomar café da manhã. Comer a refeição, café da manhã. Por que eu sou a favor do café da manhã? Não é que você não possa fazer jejum, mas tenha essa refeição. Não precisa ser às 6, 7 horas da manhã. Pode ser às 9, não tem problema, bacana. Você vai fazer um jejum de 14 horas, ok. Mas não deixe de tomar o café da manhã. A sua refeição, o café da manhã. Porque quando você come, você libera na refeição que é o cortisol. Então isso sinaliza para o seu corpo que é dia. E além disso te dá saciedade para não comer igual um leitão no almoço. Porque se você abre uma janela muito grande todos os dias e vai comer horas depois, isso pode ser uma agressão para o seu organismo também. Então tem que ter cuidado e equilíbrio. Mas o princípio é, quando você, vou dar um exemplo, tá? Comer ao longo do dia, por exemplo, em 24 horas você come 2.000 calorias. A maior parte dessas calorias, por exemplo, 1.500, tem que ser na parte da manhã e tarde. Depois das 3 horas da tarde é o momento que você não tem que comer muito, porque o seu sistema digestivo vai ficar mais lento, vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar todo o seu sistema de metabolização, principalmente de digestão e, consequentemente, de acúmulo de gordura amanhã. Tá? Então, prefira mais cedo, coma mais cedo. A sua dieta, a sua janela alimentar tem que ser mais calórica de manhã e à tarde, não tanto à noite. Ok? Perfeito? Vamos lá, alguma dúvida até aqui? Ó, a Joyce falou, mas em quem trabalha o dia inteiro, né? Bom, quem trabalha o dia todo... André, e se eu trabalhar à noite, né? E se eu trabalhar de madrugada? Cara, se você trabalhar de madrugada, você, inclusive, tem um estudo muito interessante que mostra o seguinte, que camundongos que eram acordados à noite para se alimentarem, onde os pesquisadores acordavam os camundongos, davam comida para eles, o que acontecia? Esses ratinhos, eles basicamente engordavam mais. Por quê? Porque quando você come à noite, você tem um pico de glicemia maior. Logo, o pico de glicose é maior. Sabe a pessoa que come muito à noite, acorda para comer? Isso quer dizer que ela já está com a resistência à insulina. Tá? A Amanda comentou aqui, como faço para acabar com a compulsão de noite, a compulsão de doce à noite? Deixa eu até fixar aqui, essa pergunta é muito boa, da Amanda, olha só. Como faço para acabar com a compulsão de doce à noite? Vamos lá, eu vou desenhar para vocês que vai ficar mais fácil, tá? Vou abrir aqui, ó, vou desenhar para vocês. Imagina, meus queridos, ó, imagina isso aqui comigo, tá? Vou desenhar aqui, ó. Aliás, deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu virar aqui a tela do celular. Vai ficar melhor para vocês entenderem, degustarem aqui, ó. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Isso daqui é uma curva, ó. Imagina o seguinte. Isso daqui sendo uma curva, tá? Da insulina, da glicose. Vamos colocar aqui glicose, ó. Quando você come, o que acontece? André, eu comi. Bacana? Bacana. Quando você come, vamos supor que você comeu um pão de manhã, vamos lá, um pão, ó. Comi um pão. Quando você come um pão, você vai ter um pico mais café com açúcar. Com açúcar, olha só, vai vendo isso aqui. Quando você come um pão com café e açúcar de manhã, você vai ter um pico de quê? De glicose, certo? Então você comeu ali, você vai ter um pico de glicose. Esse pico de glicose, vamos colocar que foi mais de 40 miligramas por decilitro. O que é glicose, André? É açúcar, tá? Açúcar. Açúcar no sangue.
Então, você teve um pico de glicose. Só que aqui que tá a mágica. Olha só que interessante. Se eu comi a glicose, o pãozinho, com café, com açúcar, eu tive esse pico e tudo que sobe desce. Lei hermética, inclusive. Tudo que sobe desce. Só que como o pico foi muito grande, foi mais de 40 miligramas por decilitro, que é acima do basal, né? Imagina que até aqui você não acumulava gordura, ó. Até 30 miligramas por decilitro você não acumulava gordura de maneira eficiente. Agora você teve um pico de 40 miligramas por decilitro, porque você comeu um pão com açúcar aqui. O que aconteceu? Subiu essa glicose, só que ela desceu. E esse fato dela ter descido além do basal chama hipoglicemia reativa. Essa hipoglicemia reativa aqui, ó, ou seja, desceu muito além do que estava antes, essa hipoglicemia aqui gera uma necessidade imediata do seu corpo querer repor esta homeostase, que é voltar para o equilíbrio. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vamos desenhar de novo. Vamos lá, pra vocês nunca mais esquecerem isso aqui. Vamos lá. Ó. Glicose. Pão. Acabei de comer um pão. O que aconteceu? Pico de glicose. Só que o normal, gente, era ganhar no máximo, 30 miligramas por decilitro. Só que você ganhou 40 miligramas por decilitro de açúcar no sangue. Esse modo aqui é modo acúmulo de gordura. Como subiu muito, vai ter que descer muito, porque tudo que sobe, desce. E isso daqui, descendo além do que estava antes do basal, gera uma hipoglicemia reativa. E aqui o seu corpo vai querer o máximo, mais rápido possível, gerar aqui a homeostase, o equilíbrio de novo. E aqui você tem uma compulsão, nesse momento aqui, ó. Faz sentido ou não? Conseguiu entender? Quem conseguiu entender, comenta aqui pra mim. Então é aqui que você tem uma hipoglicemia. André, como que eu faço então para não ter essa queda brusca aqui? Ao invés de você adicionar pão com café e açúcar, coloca uma proteína aqui. Coloca uma fibra aqui. Por exemplo, pão com ovo, com queijo. Quando você adiciona proteína, você não tem pico. O pico é menor. Ao invés de ser 40, vai ser 30 miligramas por decilitro. E é por isso que vocês têm que adicionar sempre proteína. Sempre adicionar fibra. Porque senão vai ficar dando pico. E é esse quadro aqui que engorda você. A câmera tá suja, pera aí. É esse quadro aqui que engorda vocês, ó. O que vocês ficam? Vocês ficam o dia inteiro assim, ó. Vou. Quando na verdade tinha que ser assim, ó. Ou seja, ficada nessas quedas aqui, ó, que regaça vocês. Isso daqui gera um modo acúmulo de gordura. Fechou? Esse é um ponto. Então, André, como que eu evito a compulsão alimentar? Sempre adicionando fibra e proteína nas refeições, tá? Sempre. Vai amenizar muito. Além disso, também dá saciedade. Ok? André, mas eu preciso de uma dieta específica, de um treino específico. Eu sei disso e realmente isso é o melhor caminho. Então você vai fazer o quê? Você vai clicar no link da minha bio e vai para minha avaliação estratégica para que eu e a minha equipe possa avaliar o seu quadro e te direcionar para o melhor programa específico para você. Então clica no link da bio e entra na avaliação estratégica para que eu possa avaliar o seu quadro de maneira específica e direcionada. Vamos voltar aqui? Até perdi aqui o papel. Vamos lá. Vamos voltar. Então a gente estava falando de você ter, obviamente, uma janela alimentar mais cedo com mais calorias, ao invés de você comer mais tarde da noite, mais calorias, ok? André, quais fibras são fáceis? Ovo, o que mais? Fibra, vegetais verdes, anota aí. Onde eu encontro fibra, André? Vegetais verdes, principalmente alface, rúcula, brócolis, espinafre, tem muita fibra, tá? Frutas vermelhas também tem muita fibra. Tá, André, entendi. E o que mais? Uma coisa muito importante que você tem que começar a regular é o seu sono, é evitar a luz quente, a exposição a telas à noite. Igual a gente está fazendo aqui, não é o momento ideal. E eu vou te explicar por quê. Quando você se expõe à luz, à tela,
principalmente TV, celular, quando não está no modo quente, né, à noite, noturno, você começa a simular essa luz. Lembra do núcleo supraquiasmático, o seu relógio, pois é, no seu cérebro? Ele vai entender que é dia. E aí quando você basicamente não coloca o seu celular, a sua tela, que você está consumindo de maneira noturna, vai começar a simular a luz do dia, porque a tela é azul. E essa tela azul para o nosso cérebro é como se fosse a luz do sol. E aí o que acontece? Começa a atrasar a produção da melatonina, retarda a produção da melatonina. E a melatonina é o hormônio que induz ao sono. Então, se eu retardo a produção da melatonina, o que vai acontecer com o meu cortisol? Imagina o seguinte, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Às 8, 9 horas da noite, eu vou ter que desenhar para vocês entenderem também. Então, deixa eu voltar aqui. Vou desenhar para vocês entenderem. Ó, isso aqui é a melatonina, tá? Imagina comigo aqui, ó, que isso daqui é a melatonina. André, o que é melatonina? O hormônio que induz o sono. Às 21 horas, imagina assim, ó. Às 21 horas, a melatonina ela começa a subir no seu organismo. Para atingir o pico máximo às 2 horas da manhã, tá? E começar a descer mais a fundo às 6 horas da manhã. Isso é a melatonina, ok? Agora, olha isso daqui. O cortisol, tá? O cortisol é o hormônio que vai fazer o quê? Vai fazer com que você... Vou até anotar aqui, vai ficar mais fácil. O cortisol é o hormônio que, quando a melatonina está subindo, ele tem que estar descendo. Então, às 21 horas, o cortisol é para estar descendo. Para quê? Para você induzir ao sono. E aí ele começa a subir quando a melatonina começa a descer. Por isso que 6 horas da manhã é o horário ideal para você estar acordando. Porque o cortisol começa a subir às 6h45. É por isso que a pressão aumenta mais às 6h45. É por isso que as pessoas morrem de infarto de manhã. Porque a pressão aumenta. É o pico maior, tá? Para você acordar, senão você não acorda. Só que o que acontece? Não, você fica na televisão. Aí, ao invés de você liberar a melatonina 21 horas, você começa a liberar meia-noite. O que acontece? 6 horas da manhã, a melatonina ainda tá no talo, velho. Aí você acorda, sonolento, com sono, cheio de preguiça. Aí você não entende por quê. Aí você vira pra mim e fala, ai André, é porque eu sou uma pessoa, eu funciono melhor à noite. Não, você só é disfuncional metabolicamente, você não é o Batman. Você não é o Batman, você não funciona melhor à noite, você é disfuncional. Metabolicamente falando, é cortisol invertido, não tem nada a ver, meu filho. Você não é um super-herói, não. Você não foi feito pra ficar acordado à noite. E nem pra comer. Se você come muito à noite, você também retarda a produção da melatonina. Por quê? Porque se você come muito à noite, você vai liberar muito cortisol. Comer libera cortisol, porque comer gera processo inflamatório. Quem come mais tem mais processo inflamatório, tem mais radical livre. Por isso, coma mais de manhã e não muito à noite. Tem gente que tem barriga de cortisol. Sabe o que é uma barriga de cortisol? É a barriga do estresse. Mas não é estresse que a pessoa é irritada, é o estresse fisiológico, porque o cortisol dela só anda invertido. Da meio-dia ela está estressada, ela não dorme muito bem, tem ansiedade, a melatonina tem um processo retardatório. Então ela tem muita gordura visceral. É uma pessoa que tem muita gordura visceral. Mas, ó, o Fábio comentou aqui. Mas está comprovado que existem pessoas tipo A, diurnas e noturnas. Há estudos a respeito desse tema. Mas é um processo seletivo. É um processo seletivo. Não é um processo natural. Vou te dar um exemplo. Há estudos que mostram que as pessoas estão nascendo com mais células de gordura. Isso é um processo seletivo, mas não é um processo saudável. As pessoas estão ficando mais noturnas porque as pessoas passam mais tempo em telas. Então não assusta se o seu filho ficar acordado até 3 horas da manhã, porque é geneticamente modificado. Epigenética. Seleção natural. Mas isso não é o saudável. É a mesma coisa de dizer, a pressão arterial nova, atual, é 13/8, então eu tô saudável. Não, você não tá saudável. O peso aumentou, porque o mundo aumentou a taxa de IMC. Isso não é saudável, é porque vocês estão comendo mais mesmo. Entendeu? Não é fisiologicamente compatível.
Então, quando eu falo para vocês dormirem, é porque quando você dorme menos, segundo os estudos, quando você dorme menos de 7 horas, uma restrição de sono, você desregula os hormônios yin e yang. O que é hormônio yin e yang? É a leptina e a grelina. A leptina é um hormônio que inclusive é liberado pelo tecido adiposo, pela gordura, né, uma adipocitocina, que é sacietógena, ou seja, libera sinais de saciedade, lá nos neurônios anorexígenos, ou seja, a leptina gera saciedade. Quando você dorme menos de 7 horas, você tem uma queda da leptina. Olha só, agora você tem compulsão alimentar. E a leptina é responsável pela metabolização de gordura também. Olha só, agora você tem menos queima de gordura. E os estudos mostram isso. Quem dorme menos de 7 horas por noite queima muito menos gordura. E acaba comendo mais, 500 calorias a mais no dia. Acaba comendo 500 calorias a mais no dia. Segundo os estudos. Quem tem uma restrição de sono de menos de 7 horas. E aí também você começa a aumentar um hormônio chamado grelina. A grelina é um hormônio liberado para te gerar apetite. Então olha só, o quadro que a gente tem quando você dorme menos de 7 horas. Você tem mais grelina que gera apetite, menos leptina que gera saciedade. Olha só o quadro perfeito para compulsão alimentar. Não, você não é uma pessoa procrastinadora. Você não é uma pessoa indisciplinada. Você só não dorme bem. Você só não respeita seu ritmo natural, seu relógio biológico, sua cronobiologia. Comenta aqui para mim, quantas horas você está dormindo por noite? Comenta aqui, eu estou dormindo em média 7 horas. E você? Quantas horas você está dormindo aqui? Porque tem gente que fala assim, André, eu não consigo queimar gordura, eu treino, como bem, mas vai ver a pessoa dorme 5 horas por noite, pô. O Raya falou, uma live dessa não é qualquer pessoa que faz não, parabéns André, tamo junto. E é realmente, essa live não é qualquer pessoa que vai fazer em qualquer lugar. André, mas eu preciso de um treino específico, de uma dieta específica. Eu sei, precisa mesmo. Então você vai clicar no link da minha bio que eu vou avaliar o seu corpo, o seu caso e te direcionar para o melhor caminho em uma avaliação estratégica comigo de até 30 minutos, tá? A Amanda comentou, eu durmo em média 8 horas, legal. O Edu falou 8 horas, a Silvia 6 horas. Ó, a Silvia 5 horas, gente. Raia falou 5 horas. Então é uma pessoa que já está metabolicamente falando disfuncional, tá? O Felipe trabalha de maneira noturna, né? Tem um preço a se pagar quem trabalha de maneira noturna, mas tem que trabalhar, né? Então tá tudo certo. Outro ponto também, gente, né? A gente sabendo aí sobre esse cronograma, respeitando essa cronobiologia do nosso corpo, é importante também a gente saber qual o melhor momento treinar do dia, né? Muita gente me pergunta, André, qual o melhor momento treinar? De manhã, de tarde, à noite? Os dois, né? Vamos lá. Segundo os estudos, né, pegaram 3 grupos de pessoas. Vamos lá. Pegaram um grupo de pessoas que treinavam de manhã em jejum, pegavam um grupo de pessoas que treinavam após o café da manhã e pegavam um grupo de pessoas que treinavam sem comer, né? Que não treinavam. Grupo de controle. Os estudos mostram que quem treinava em jejum queimava mais gordura. Mas por quê? Quem treina em jejum queima mais gordura, não necessariamente porque treinar em jejum é emagrecedor, mas é a longo prazo. Por que a longo prazo? Ó, no treino de maneira aguda, ou seja, imediato, você não vai queimar mais gordura não, isso é um mito. Mas a longo prazo acaba que melhora a resposta à insulina. Quem treina em jejum começa a captar mais glicose, melhora a maquinaria celular e diminui a resistência à insulina. Então, por isso que eu falo que se você consegue, tem, metabolicamente falando, uma capacidade de treinar em jejum, porque tem gente que passa mal, tem que ser um quadro mais clínico ali, que tem que ter acompanhamento. Mas se você tem a possibilidade de treinar em jejum, você vai ter uma melhora da resposta à insulina, vai ter uma melhora da queima de gordura a longo prazo, da sensibilidade à insulina periférica, que é o que a gente quer. É o que a gente quer, essa melhora dessa sensibilidade periférica à ação da insulina. Então, qual o melhor momento para treinar? De manhã em jejum. Primeiro que você libera cortisol, reforça o dia, regulando o cortisol. Lembra que o cortisol não pode ficar invertido? Então, treinar de manhã libera cortisol, sinalizando de maneira positiva a regulação da melatonina também. Outro ponto é que você tem uma melhor captação de glicose ao longo do dia, de açúcar no sangue, de colesterol.
melhora a maquinaria celular. Agora, André, e treina à noite? À noite é o pior horário, porque à noite o treino, gente, libera catecolaminas. O que é isso? Hormônios estressores, GH, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, quando você libera essa descarga hormonal durante o treino, você retarda a produção da melatonina. Então, treinar à noite acaba não sendo um horário viável. Mas, André, eu só consigo treinar à noite. Então, é melhor você treinar à noite do que você não treinar, tá? Então, se fosse para mim escolher, se eu quisesse perder barriga, eu faria o treinamento de manhã em jejum. Ponto. Tá? André, e o treino intermitente? O treino intermitente, para quem não sabe, é o treino onde você faz 2 treinos no dia, que é uma boa estratégia também, né? De manhã e à tarde, por exemplo, onde você tem 6 horas de diferença entre um treino e outro. André, por que tem que ter 6 horas de diferença entre um treino e outro? Para você repor os substratos energéticos e não chocar os treinos. Vou te dar um exemplo. De manhã você faz o cardio, né? E à tarde força, que é o treino híbrido, que é o melhor para perder barriga. Então, se você não faz o treino híbrido, não sei o que você está fazendo para perder barriga, não tem como. O treino híbrido é o melhor para você perder gordura visceral e subcutânea, para você secar a barriga. Os estudos mostram isso. Então, eu faria de manhã em jejum, o cardio, e à tarde foi o que eu fiz no fisiculturismo, quando eu treinava para o fisiculturismo ali na fase de pré-competição principalmente, né, pré-contest. Então a gente fazia o cardio de manhã e a força à tarde. Para quê? Para não chocar. Porque se você faz um e imediatamente o outro, pode chocar, principalmente a nível de intensidade. E aí acaba que se você busca hipertrofia, vai te atrapalhar muito devido à sinalização proteica, tá? Então, se você tem alguma dúvida até aqui, manda aqui para mim que eu já vou analisar sobre e te responder, né? Então, melhor horário para treinar, para respeitar o relógio biológico, é de manhã, tá? É de manhã, porque você respeita seu relógio biológico, respeita seu ciclo circadiano e não compromete o seu sono, que consequentemente, posteriormente, vai comprometer a sua saúde metabólica. Tá? André, mas eu quero um treinamento com você, eu quero treinar com você. O que você vai fazer? Você vai clicar no link da minha bio, eu vou fazer uma avaliação estratégica para ver se você é apto a entrar na minha consultoria ou te direcionar para o melhor programa de treino, mas eu preciso avaliar o seu caso, porque cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Então clica no link da minha bio e vem comigo. Qual o menor tempo de cardio recomendado para secar? O menor tempo de cardio, segundo os estudos, para você secar, Fábio, é no mínimo 90 minutos. Se você faz menos de 90 minutos de cardio, de treino, tá, gente? Ah, não é andar de bicicleta. Ah, eu vou de bicicleta pro trabalho. Isso não é treino, não é atividade física. Se você faz menos de 90 minutos por semana de cardio, é difícil você queimar gordura. Os estudos mostram no mínimo 90 minutos. O Gabriel perguntou, até as 7 da noite atrapalha? Atrapalha. O seu corpo começa a liberar a melatonina 8 ou 9 horas da noite, de maneira eficiente. Se você treina 7, finaliza ali às 8, você vai ter muita adrenalina, muito cortisol, e isso vai retardar um pouco a produção da melatonina. Não é o mais interessante. Se você tem disponibilidade de treino de manhã. Sinto fome mesmo me alimentando certo. Será que é porque eu estou dormindo pouco? Pode ser. Pode ser. É comum você sentir fome mesmo se alimentando bem, mesmo fazendo dieta, e você não entender porque tem compulsão alimentar. Mas aí quando você vai ver, o cara não dorme bem, não dorme nem 7 horas, velho. Aí não tem como, aí fica desregulado os hormônios de saciedade. A leptina fica baixíssima, gerando mais quadro de compulsão alimentar. Inclusive, os estudos mostram que essa restrição de sono aumenta a tendência de você ter dificuldade de adiar a recompensa e querer açúcar. Então a pessoa não só quer comer, mas quer comer doce, quando ela tem uma restrição de sono de menos de 7 horas. Tá? Então, sim, você pode comer bem, fazer dieta, e se você não dormir bem, você vai sentir sim mais fome ao longo do dia. Os estudos já mostram isso, tá? Jejum intermitente e treino, vale a pena juntos? Com certeza, com certeza. Com certeza, o jejum intermitente, quando bem feito no momento certo, ajuda muito, cara, muito. Principalmente a controlar, a gerar biogênese mitocondrial, que é o aumento de mitocôndrias, ali os fornos do nosso corpo que queimam gordura. Tá? Então o jejum é muito bom. Andar de bicicleta ajuda a perder barriga? Ajuda, mas o melhor treino é híbrido, não é só cardio. Se você faz só cardio, você não faz a manutenção da massa muscular. Aí fica flácido, com celulite, com estria. Então por isso que é importante fazer o treino híbrido, força mais cardio. Silvio falou, treino full body ajuda? Com certeza, principalmente para quem não tem muito tempo para treinar. Treinar full body, né, o corpo inteiro,
treinar 3 vezes na semana é muito legal. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. Porque o que importa, na verdade, o importante no treino é, no mínimo, você fazer 4 séries por grupamento muscular por semana. Então, o que importa é o volume total no treino da semana. E não se você treina, bíceps segundo, tá? Pouco importa. É a quantidade de semanas, o volume na semana. Faço cardio 45 minutos de manhã e à tarde de musculação, notando bastante resultado. Parabéns, Desire Santos, porque isso é o treino híbrido e tá dando resultado. Parabéns. Melhor correr ou andar de bicicleta? Os dois são bons e recomendo os dois para você alternar os estímulos, tá? Entrei na academia com 63, agora estou com 70. Faço cardio cedo à noite, musculação. Tá ganhando músculo e perdendo gordura, né? Maravilha, maravilha. Perfeito, gente, ó. Eu tenho 49 anos e não tô saindo dos 68 quilos. Porque você tá acostumada com treino e dieta. Você precisa mudar esses estímulos, acabar com o efeito platô. Para isso, para acabar com o efeito platô, é aumentar o volume de treino, mudar a dieta, mudar os exercícios, sempre um novo estímulo, gerando um novo estresse. E aí você muda o peso. Mas não fica focado em peso, porque peso pouco importa. Você pode ganhar músculo e perder gordura e ficar com o mesmo peso, né? Alexandre, corda ou esteira? Os dois, alterna os dois. É importante sempre um novo estímulo para o seu corpo não se acostumar. Tá bom? Galera, é o seguinte, ó, se você quer treinar comigo, eu vou chamar aqui você que tá aqui, presta muita atenção. Se você quer treinar comigo, que eu construa um programa de treinamento, a minha consultoria online para você de treino e dieta, clica no link da minha bio que eu vou avaliar o seu quadro e te direcionar para o melhor caminho. Clica no link da minha bio, vai lá no meu perfil, entra na avaliação estratégica para eu e a minha equipe avaliar o seu quadro. Você vai mandar as fotos, eu vou avaliar, te direcionar de acordo com o seu biotipo. Clica no link da bio e vem comigo. Então, amanhã eu vejo vocês de novo. Vamos dormir para a gente ter o nosso sono anabólico e não atrapalhar o nosso relógio biológico. Tamo junto, amanhã às 8 horas eu vejo você aqui. Já coloca seu celular para despertar. Tamo junto, soldado. Abraço e até mais. Espero te ver aqui amanhã, tá? Beijo no coração de vocês e vamos descansar. Bom sono anabólico. Na guerra é pior. Valeu. Tamo junto.